Boa noite, sejam bem-vindos. Com grande satisfação que venho até aqui para trazer um pouco de conhecimento, um pouco de vivência empírica e sabedoria para agregar algo no viver de cada um de vocês. Então vamos aguardar um pouco, alguns instantes, para que mais pessoas entrem na live e a gente possa dar continuidade a esse movimento tão enriquecedor, né? Isso chegou para mim como uma inspiração e, de certa forma, eu estou querendo transbordar para vocês uma forma nova, inovadora de viver, de se compreender e de ser. Porque estamos aqui para um propósito e o nosso dever é despertar para esse propósito, para que a gente possa agregar o maior valor, o valor máximo da nossa essência, do nosso ser, da nossa alma, e assim contribuir com o coletivo, contribuir também com a autorrealização. Pois quando estamos contribuindo com a grande massa, com o processo de desenvolvimento do coletivo, também estamos nos realizando. E isso é algo belo. Então, a proposta hoje é, de certa forma, explanar acerca desse desenvolvimento. Eu pergunto a vocês como é que está o áudio, como é que está a qualidade do vídeo, porque está aparecendo uma mensagem para mim aqui que o áudio está um pouco, a qualidade do vídeo está um pouco ruim. Vocês possam comentar aí nos comentários. Tá, beleza. Então, vamos lá. A live de hoje ela tem um propósito de promover o que é esse desenvolvimento biopsicoespiritual. Bio está relacionado ao corpo, né? Que tem a origem muito antiga, de conhecimentos antigos, ancestrais, que vêm da antiga Grécia e que na realidade foram plagiados do antigo Egito, né? Quando falamos de soma, estamos falando de corpo, de questões que foram somatizadas dos nossos processos psíquicos e a partir disso reverberam alguns processos no nosso corpo. Eu vou trazer mais especificamente Pedro Flor, que é o psicanalista, para falar um pouco mais acerca dessa questão somática. Então eu não vou adentrar tão profundamente hoje, é só para relatar que as questões psíquicas, elas de certa forma impactam o nosso corpo, elas promovem sintomas no nosso corpo. Então, precisamos ter esse discernimento mais profundo do que nos compõe, né? Então, nós somos compostos do corpo, da psique, que em outras palavras é a alma. Eu não gosto de utilizar o termo mente, porque mente está muito relacionada a uma dimensão racional e consciencial da coisa. Então é uma psicologização que fragmenta, de certa forma, todo o arcabouço do ser humano. Porque nós não somos só conscientes, nós também temos a dimensão do inconsciente. Então nós não somos só racionais, nós temos instintos e nós temos emoções. Então precisamos dar também um bom lugar para esse novo conceito, psique, ou então alma. Porque para quem não sabe, psique significa alma. Então o que é a alma, Rodrigo? A alma é o conjunto, é a totalidade dos nossos processos psicológicos, conscientes e inconscientes. Então, o que é que promove sintomas no nosso corpo? A alma. O nosso corpo, de certa forma, ele reverbera a linguagem da alma, que é composta pelos símbolos, as expressões. Ou vocês acham que uma enfermidade, uma doença representa o quê? É de certa forma um grito da alma, nos convidando a nos realizar, a nos conhecer, a, de certa forma, realizar a outra instância que é espiritual, que está no centro da alma. Então, nós somos bio, psico e espirituais. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou aqui, de certa forma, falando sobre uma religião em específico. Óbvio, todos os caminhos espirituais, eles são válidos. O caminho espiritual que você está, ele é válido. A forma que você pratica a sua religiosidade, a sua espiritualidade é válida.
Por quê? Porque aqui a gente vai dar, de certa forma, uma valorização aos símbolos, né? Por exemplo, no cristianismo tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essas três instâncias, elas estão interligadas num processo psíquico. Elas têm uma simbologia, né? O Filho, por exemplo, ele representa o desenvolvimento da consciência humana. Ou vocês acham que todo o legado que Jesus Cristo promoveu na Terra foi o quê? Né? Ele cristificou a vida. Então, de certa forma, ele iluminou todas as nuances da consciência e do inconsciente para que, de certa forma, ele pudesse expressar a essência espiritual dele, que é, em outras palavras, a cristificação da vida. Então, ele expressou a expressão espiritual dele, que representa, em última instância, o amor. Né? Para quem tem me acompanhado nos últimos stories, nas últimas publicações, nos reels que eu tenho feito, eu tenho falado muito sobre o amor, e eu costumo dizer que eu não romantizo o amor, porque o amor ele é sofrido, ele é doloroso em muitos momentos. Apesar de que viver o amor, ele nos cura, porque a todo momento a gente está se enxergando a partir dessa troca de experiências, de troca de vivências. Então, quando eu falo desse desenvolvimento biopsicoespiritual, eu integro esse arcabouço que é composto o ser humano. A psicologia atual, ela se encontra fragmentada. E aí, para os psicólogos que estão aqui presentes, vocês vão compreender um pouco mais o que eu estou querendo dizer. A psicologia, ela olha muito para um aspecto mental, um aspecto racional, um aspecto consciencial do ser. E esquece, de certa forma, os aspectos inconscientes, que são os instintos, as emoções e também a linguagem do corpo, né? Porque o nosso corpo está a todo momento, como eu falei, expressando a linguagem da alma, um chamado da alma. Qual é o propósito espiritual que você tem aqui na Terra? Todos nós temos um propósito. No entanto, a partir do momento em que nós nascemos, a gente segue até a meia-idade desenvolvendo o ego. Ou seja, uma profissão, a gente desenvolve, vai fazer uma faculdade, vai construir uma família, vai edificar a sua casa. E automaticamente a gente vai deixando as questões existenciais para o segundo plano. Aí vem uma crise, aí se instala um divórcio, aí se instala uma separação, a perca do emprego, a perca de um parente. E aí, de certa forma, nos convida à individuação, nos convida a nos religarmos novamente com a nossa origem. E que origem é essa? Espiritual. Então, essa origem espiritual, que está, de certa forma, se manifestando, ela vem em torno de crises, ela vem em torno de experiências que, a princípio, a nossa criança interna, como eu sempre digo, ela olha para um viés de vitimização, né? Como se fosse a vítima do mundo e as coisas ruins só acontecem com você. E eu quero dizer que não é. Na realidade, todas as coisas que vêm como adversidade na sua vida estão querendo convidar você a se desenvolver dentro de um plano superior de consciência, para que você possa cristificar a vida, para que você possa, de certa forma, expressar o ser espiritual que você é. Você é um ser espiritual imortal, divino, soberano. E isso transcende um aspecto de religiosidade. Isso é vivência empírica, é uma experiência que você descobre dentro de você, a partir do autoconhecimento, a partir de uma autoanálise que você vai fazendo e vai desnudando as camadas da sua personalidade. Porque você não é simplesmente o seu ego. O seu ego é a sua personalidade, é o que você constituiu com base na sua infância, com base nas experiências que você passou, com base nos seus traumas, com base nos choques de desamor de sua mãe, do seu pai, dos seus relacionamentos. Mas você não é isso. Você, de certa forma, é um ser superior a tudo isso. E é aí onde vem a sua identidade. A sua identidade é a sua essência. É aquele espírito que eu estava falando a primeiro momento. Lembram? Desenvolvimento biopsico-espiritual. Porque o espírito é o centro da alma. A alma, por outras palavras, vamos assim dizer, sendo bem mais objetivo, é a vida. É a totalidade da vida. E a vida, ela é boa e ela é má. A vida, ela é luz e ela é sombra. A vida, ela é consciência e é inconsciente. Então, de certa forma, se vocês forem observar a própria natureza, é um reflexo do homem.
Se a gente pegar a lei do Kybalion, que é uma lei egípcia, ela vai falar sobre a correspondência, que tudo que está fora é semelhante ao que está dentro, e tudo que está dentro é semelhante ao que está fora. Então vamos observar o ciclo da natureza, diário, o Sol e a Lua. O Sol e a Lua representam a consciência e o inconsciente do homem. É uma projeção interna de algo que está lá do lado de fora, mas na realidade existe dentro de você. Então a vida nessa ambiguidade nos convida a todo momento a esse processo de promover uma totalidade, uma união dos opostos. É algo que os antigos alquimistas medievais chamavam de conjunction, ou o casamento sagrado, que é nada mais, nada menos que a união dos opostos. Então vamos lá. Se você passa nesse momento por um processo delicado, doloroso, seja uma enfermidade que você adquiriu, seja um processo de ideações suicidas, seja um processo de insônia, seja um processo de tensão, de ansiedade, de inúmeras questões psicossomáticas que estão somatizadas na sua pele, queda de cabelo, enfim, todo e qualquer sintoma que de certa maneira está se manifestando na sua vida é um chamado interno para que você possa integrar uma outra parte de você que você não conhece. Uma parte que está dissociada de você. Uma parte que está excluída de você. E o propósito da consciência é exatamente esse. Para quem não sabe, eu também sou escritor e eu tenho um livro chamado A Jornada do Herói, né? As etapas do processo de individuação e a busca do homem por si mesmo. Si mesmo é um sinônimo para Deus, ou o self, né? Que representa o eu mais profundo que existe no interior da alma humana. Então, essa jornada, ela passa, de certa forma, pelos 4 pontos cardeais. Qual é o processo que o Sol faz todas as manhãs e todas as noites? Ele percorre a Terra, né? Então, de certa forma, o chamado que a alma nos faz é uma jornada de autoconhecimento. É uma jornada para a gente olhar de forma mais profunda para o nosso próprio ser, para que dessa maneira a gente possa cristificar a vida. Esse termo, ele não é meu, ele é de um padre chamado Teilhard de Chardin, um padre místico da Igreja Católica, que ele, de certa forma, ele pegou a teologia cristã e ele amplificou ela trazendo conceitos filosóficos. Então ele enxerga o aspecto religioso, vamos assim dizer, por meio de um aspecto simbólico. Então a minha psicologia, que é a psicologia de Carl Gustav Jung, ela faz isso, ela pega os aspectos de toda e qualquer religião e ela vai trazer para essa dimensão arquetípica, essa dimensão simbólica, que a gente possa compreender de certa forma que aquilo que está fora, aquilo que está ali projetado nas mitologias, está no interior do homem, né? Então, nessa jornada a gente vai ter que se deparar com as nossas sombras, com a nossa escuridão, com a nossa criança ferida. E algo que eu quero dizer aqui para vocês. A essência de todo o caminho de autodesenvolvimento é desenvolver o amor. Não é à toa que Freud ele já dizia muito antes que a psicanálise é a cura pelo amor. Então, o que é que quer dizer isso? Quer dizer que, de certa forma, existe uma parte em você que não se sente amado. E por isso você não tem total capacidade para amar. Isso pode parecer complexo, né? E até um paradoxo. Como assim, Rodrigo? Eu não sei amar? Se eu tenho tantas pessoas ao meu redor e eu as amo, né? Se eu tenho uma companheira, como está aqui a minha companheira, Tássila, e eu me relaciono com ela e eu não a amo, eu, como vocês, estou num processo de desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento ele é contínuo. Nós estamos aprendendo a expressar essa dimensão espiritual maior, nossa, porque de certa forma nós estamos esquecidos dessa dimensão espiritual. Então, para que a gente possa se conectar com o amor, a gente precisa do outro. Existe um mito de Platão que ele fala que nos primórdios da existência, os deuses criaram os homens. E quando os deuses criaram os homens eram completos. Eles tinham 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. E eles eram felizes, eles eram completos. No entanto, os deuses vendo aquela perfeição e com medo de o homem enaltecer-se, assim como os deuses, ele separou o homem e o lançou à terra.
a fim de que os homens pudessem se relacionar e a partir dessa relação se encontrarem novamente e se unirem. E essa união ele chamou de amor. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Lembra que eu falei que o ser humano é fragmentado? Ele, de certa forma, ele possui uma parte consciente e uma parte inconsciente. E a parte inconsciente nossa, normalmente a gente projeta no outro. A gente vê nas nossas relações. Para que a partir desse se relacionar, desse ato de se relacionar, a gente possa se integrar com aquilo que é a nossa alma. Então, lembra que eu falei também que todos os percalços que acontecem na vida, eles são manifestações e convites da alma para que a gente se integre cada vez mais, para que a gente se totalize cada vez mais, para que a gente se cristifique cada vez mais. Então, o processo de desenvolvimento biopsicoespiritual é para que a gente tenha uma qualidade de vida mais genuína, mais saudável. Nós precisamos integrar esses fragmentos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, ingerir água, praticar atividade física. E como é que eu cuido da alma? Como é que eu cuido da vida? Essa vida ambígua, que muitas vezes é dolorosa, que muitas vezes me promove dor, que muitas vezes me leva para um lugar que eu chamo de criança ferida. Essa criança ferida nada mais é do que a criança que você foi um dia. Ela ainda mora e vive dentro de você. Dentro de cada adulto existe uma criança. Uma criança que está sempre vindo a ser, que está sempre vindo a se desenvolver. Essa criança é o seu pequeno ego, é o seu eu inferior. Porém, você também possui um eu superior. Lembra que eu falei dessa dimensão espiritual do homem, né? Essa dimensão espiritual é o seu eu maior, é o seu self, é a sua centelha divina, é uma estrela. Então, em muitos momentos da nossa vida, quando a vida de certa forma nos toca e nós não estamos num posicionamento de autorresponsabilidade, e o que isso significa? Isso significa que nós estamos aonde nos colocamos. Quando de certa forma a gente vai para um lugar em que é desconfortável para nós, a gente vem para essa criança, não se responsabilizando que aquele lugar que nós estamos, fomos nós mesmos que nos colocamos nele. Então, qual é a ideia que eu quero sugerir para vocês? Observem como vocês estão hoje, sendo muito honestos e verdadeiros para consigo mesmo. Como vocês estão hoje com o seu pai e com a sua mãe? Existe em você, no seu coração, uma demanda, uma exigência de que algo ainda falta a ser ofertado pelo seu pai ou pela sua mãe? Pois, se existe, você vai levar isso para os seus relacionamentos. E você vai exigir inconscientemente do seu parceiro ou da sua parceira que ele supra essas necessidades. E isso nunca vai acontecer. Porque, de certa forma, o seu parceiro e a sua parceira não têm a obrigação ou o dever de lhe suprir nenhuma das suas necessidades. O seu parceiro ele tem a obrigação, ou particularmente, vamos assim dizendo, o dever de simplesmente pegar na sua mão e seguir para a vida. Então, tenha a humildade de reconhecer em você as suas carências. Tenha a humildade de reconhecer em você as suas mentiras, as suas farsas, as suas vulnerabilidades. Porque, ao contrário de tudo isso, você jamais vai conseguir crescer e se tornar um adulto genuíno e se conectar com o seu espírito sem que antes você passe por esse processo de crescimento. Porque lembra que eu falei que existe uma crença em você e que você acredita que não é amado? Acredita que não pode amar? Como você vai se conectar com o espírito? O espírito é a quinta essência, é o amor. Então, como você vai se conectar com o amor se você acredita que você não é digno de receber amor e ser amado? Como você vai amar se você acredita que não pode amar? Porque, de certa forma, tem uma lacuna em você e você não foi amado suficientemente pelos seus pais. Tudo isso que eu estou falando é psicossomática, porque tudo isso se somatiza no seu corpo. Ou você acredita que um problema renal, que um problema no fígado, que um problema no baço, que um problema cardíaco se origina de onde?
se origina de todos os processos somáticos, na sua própria psique. Então, esse desenvolvimento ele está totalmente interligado. Corpo, alma e espírito. E se formos para um nível mais profundo, eu posso dizer que eles não estão separados. E nunca estiveram. Na realidade, essa cisão que existe no interior do homem foi apenas constituída pela identificação que o ego tem com ele mesmo, achando que ele é a totalidade da psique, que ele é a totalidade da alma. E na realidade ele não é. Você não é o seu ego. Você possui uma alma, mas no interior dessa alma existe um espírito imortal, tremendo, divino. E você possui uma missão aqui na Terra. E talvez, se você está aqui, é porque chegou o momento de você despertar. Qual é a sua missão? Quando eu falo de missão, eu não estou falando de algo transcendental. Você ser o novo Einstein, ou você ser Platão, o novo Platão. Não, são missões muito simples. Simplesmente manifestar o amor pela Terra. Simplesmente ser um bom pai, uma boa mãe, um bom parceiro, um bom profissional, uma pessoa ética, uma pessoa reta. Então, observe de uma maneira mais profunda como é que você se porta nesse momento. Não se exige a perfeição, porque a perfeição é algo que nessa esfera dual ainda não é possível. Mas existe um momento em que a gente pode optar, sair do muro e dar o melhor que nós temos para a vida. Tudo isso que eu estou falando vai se resumir em um processo de saúde para você. Porque a doença, segundo a visão sistêmica, para quem não sabe, eu também trabalho com a ancestralidade e o processo de dinâmicas familiares. A doença, ela se manifesta, segundo a visão sistêmica, como um processo de exclusão. Como assim, Rodrigo? Lembra que eu falei da importância de você se reconciliar com seus pais? De você se reconciliar com seus familiares? De você se reconciliar com toda e qualquer pessoa, até mesmo relacionamentos que passaram na sua vida e você passou por um choque de desamor. É preciso ressignificar e integrar, porque essas pessoas estão a serviço da vida, trazendo algo para você que você não quer ver porque você está na criança, você está na vítima. Deixa eu dizer algo para você aqui. Você não é vítima da vida. Ninguém aqui é vítima da vida. Nós somos, de certa forma, responsáveis por tudo que nos acontece. Quer nós tenhamos consciência disso ou não. Nós criamos todas essas situações. Então é preciso que a gente se responsabilize um pouco mais pela nossa própria vida. É preciso que a gente invista um pouco mais em nosso autoconhecimento, em nossa saúde. Poxa, a gente oferta tempo para tanta coisa. E a gente não tem um tempo para fazer uma atividade física. A gente não tem um tempo para ir para uma psicoterapia. Ah, Rodrigo, é uma questão financeira. Será que é uma questão financeira mesmo? Será? Às vezes a gente paga R$400 no ingresso de uma festa, 250 num litro de uísque, não tem uma condição de fazer algo em prol de você mesmo. É por isso que você se ferra na vida muitas vezes. Porque aparecem pessoas na sua vida que vão desmerecer você, que vão ferrar com sua autoestima. Porque de certa forma você não investe em você mesmo, você não se conhece, você não sabe quem você é. Você não sabe a luz que existe dentro de você. Você não sabe a grandeza de ser humano. Por isso é preciso, de certa forma, ser honesto com você mesmo. Eu já fui honesto comigo muitas vezes. E muitas vezes eu já me vi no fundo do poço. Poços que eu mesmo cavei e me coloquei lá. Mas eu tive a hombridade e a humildade de me reconhecer nesses momentos e sair desse lugar. Então é preciso, de certa forma, que a gente... para que a gente tenha um comportamento, ou melhor, para que a gente tenha um relacionamento mais genuíno conosco mesmo, é preciso que a gente seja honesto conosco mesmo. O que é que vocês acreditam que Jesus Cristo quis dizer com conheceis a verdade e a verdade vos libertará? Que verdade ele está falando?
a sua verdade. A sua verdade. Você. Seja honesto com você mesmo. Reconheça as dimensões do seu eu inferior, da sua sombra. O que você reprime, que você nega, que você projeta inclusive nos outros. Porque quem não se enxerga, enxerga todo tipo de defeito nos outros. E aí? O que é que você tem feito da sua vida? Então, olhe com honestidade, com humildade para dentro de você e reconheça que o seu pai, a sua mãe e as pessoas que estão ao seu redor não devem absolutamente nada a você. Sai desse lugar de vítima, sai desse lugar de miseração, de milindre, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O lugar de vitimização não é um lugar de evolução. Você precisa ser autorresponsável por sua vida. Você precisa desenvolver a capacidade intelectual, emocional, para que você possa, de certa forma, receber o amor. Tudo que eu falo aqui relacionado a Deus, de certa forma, eu não sou uma pessoa religiosa. Quem me conhece sabe disso. Já passei, sim, por algumas religiões, mas hoje, de certa forma, eu busco a espiritualidade de uma maneira mais pessoal, genuína, autêntica. Então, quando eu falo de Deus ou a palavra de Deus, eu não estou falando no sentido de querer converter ninguém aqui. Eu estou falando de espiritualidade porque eu uso termos arquetípicos, eu uso termos simbólicos. Então, vocês já ouviram falar que o amor de Deus é graça? Comentem aí. Se alguém já ouviu, o amor de Deus é uma graça. Alguém sabe o que é a graça? A graça significa favor imerecido. Você não merece, mas simplesmente você é amado. Então, de certa forma, quando eu falo de Deus, eu estou falando dessa centelha divina que tem dentro de você. Eu estou falando dessa imago Dei, essa imagem de Deus. Ou vocês estão esquecidos que lá em Gênesis, a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, de certa forma, existe algo em você que é divino. Mas esse algo não é o ego. O ego não vai te levar a lugar nenhum. Talvez ele te leve a voos ilusórios, muito altos. Só que quanto mais alto você vai com o ego, maior é o tombo e a queda. Quem te leva alto e quem te faz permanecer no alto é Cristo. Um outro símbolo para o self, a centelha divina. Então, de certa forma, para que a gente possa chegar a esse espírito, a gente precisa passar por esse movimento do corpo, passar por esse movimento da psique, da alma, da vida, para que a gente enxergue essa dualidade que existe dentro de nós. Essa luz e essa sombra. Esses aspectos genuínos e esses aspectos, vamos assim dizer, luciferianos da nossa personalidade. Porque, ao contrário, se nós não fizermos isso, nós vamos continuar projetando todo o mal no mundo, todo o mal nas pessoas. E não vamos viver o verdadeiro propósito, a verdadeira função que o universo tem para nos dar. Porque cada um aqui é consciente o suficiente para saber que o universo é abundante. Às vezes nós estamos com problemas financeiros, às vezes nós estamos com problemas de saúde, às vezes nós estamos com problemas relacionais e, enfim, tantos outros problemas. Porém, o universo é abundante de pessoas boas e generosas e estão aí abertas a amar, abertas a evoluir, abertas a se desenvolver. O dinheiro está aí, está no mundo. Então, de certa forma, o que é que nos impede de acessar essa riqueza? Sabe o que é que nos impede? A nossa mente medíocre. Infelizmente. As nossas crenças limitantes acerca de quem somos, acerca dos nossos merecimentos para alcançar tudo isso. Então, de certa forma, nós precisamos transcender essas crenças limitantes e criar novos caminhos neurais, novos caminhos interiores, para que, de certa forma, a gente possa acessar aquilo que é nosso por direito, a terra prometida, podemos assim dizer.
Então, esse processo é chamado de metanoia, a mudança dos estados mentais, a mudança dos estados anímicos, a mudança da alma. E você? Está esperando o quê para se conhecer? Está esperando o quê para ser mais honesto com você? Para ser mais paciente com você? Tudo que eu falo, eu não falo para que você se julgue ou se cobre, mas para que você desenvolva um senso de amorosidade maior por você. Você é a coroa da criação de Deus. E, de certa forma, em muitos momentos, age como um mendigo. Age como uma pessoa que não tem uma credibilidade de prosperar, de amar, de fazer algo genuíno na vida, de servir. Então, todo esse processo reflexivo, ele serve, de certa forma, para que você enxergue algo mais sagrado dentro de você. A psique, eu costumo dizer que ela não é um produto do cérebro. Ela não é. Ela não está contida dentro do crânio. É um princípio inato, criativo, criador do cosmos. A psique, em outra nomenclatura, é uma manifestação do espírito. Então, lembra que eu falei que a psique é a vida? A soma dos nossos processos psicológicos é a vida acontecendo a todo momento, a todo instante. E a origem dessa vida é o espírito. Então, a partir do espírito vem a manifestação da vida. E sempre que nós estamos com problemas, como eu falei no princípio, e citei inúmeros exemplos, significa uma reconexão, um chamado do espírito, para que a alma se reconecte com a sua missão espiritual, para que a alma ela possa despertar genuinamente a verdadeira e essência do seu ser. Então, para de se julgar, para de se recriminar, você já fez isso por demais. Para de só enxergar o feio em você. Você desconhece a beleza, a genuinidade, a compaixão, o amor, a paz, a plenitude que tem dentro de você. No mais profundo do seu ser. Existe um termo da alquimia que é chamado vitriol. Vitriol significa: visita-te o interior da terra e retificando-te encontrarás a oculta. Visita o interior da terra significa: visita o interior de ti mesmo e retificando-te, em latim significa purificando-te, encontrarás a oculta lápide. A oculta lápide é a pedra filosofal dos alquimistas. A pedra filosofal é o ouro, é o sol, é o símbolo solar, que representa o quê? A transformação. Os alquimistas, eles buscavam transformar o chumbo. O chumbo é o ego, é o eu inferior. Então, eles transformavam o chumbo da ignorância no ouro alquímico do espírito, no ouro do self, do Cristo. A pedra filosofal é um outro símbolo para Deus. E o que você está esperando? Acessar a genuinidade máxima do seu ser. Acessar a sabedoria máxima do seu ser, que não é o ego. Transcende ele. O ego, ele precisa simplesmente amadurecer, sair da criança ferida, para se tornar um homem, uma mulher autêntica, madura, para a partir disso receber algo que vem do espírito, para ser um canal de transmissão e propagar algo no mundo, a partir do seu trabalho, a partir dos seus afetos, dos seus relacionamentos, a partir de tudo que você faz na vida. Então, qual é o propósito da sua vida? Viver. Muita gente acha, né? Viver, curtir, se divertir. Infelizmente, não. E é por isso que muitas pessoas estão passando por processos de depressão. Depressão significa pressão para baixo. É um convite da alma.
convidando você a se conectar com o Espírito. Ei, cara, tu tá achando que tá abafando aí, mas tu tem uma missão para realizar na vida. Se conecta com a tua missão, tá na hora de tu voltar para si mesmo, como diz Pedro Flor. Voltar para o self, voltar para a fonte. Então, de certa forma, todos esses sintomas, esses aspectos psicossomáticos que se manifestam na nossa vida, eles têm a intenção de um chamado. Em um dos meus livros eu escrevo sobre isso, falando sobre rito iniciático. É um rito de iniciação que o inconsciente está manifestando para que a gente possa, de certa forma, realizar o nosso ser, realizar a nossa essência, realizar o nosso self, o nosso Cristo pessoal, a nossa pedra filosofal, a nossa flor de lótus, a nossa estrela, o nosso sol e tantos outros símbolos. É isso, quando eu falo de religiões, eu falo de símbolos. Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum pastor, nenhum padre, apenas falo de símbolos, simbologias. Porque as religiões são a manifestação do nosso inconsciente, do inconsciente coletivo que permeia toda a humanidade. Então, os símbolos representam, de certa forma, expressões genuínas de todas as eras, de todas as épocas, que estão falando para a humanidade desperta. Enxerga a vida por outra ótica. Percebe que a vida não é só destruição, maldade. Quantas pessoas aqui, eu acredito que muitas pessoas já passaram por choque de desamor, já passaram por coisas que, de certa forma, promoveram uma desesperança com a vida. Às vezes, até mesmo de pessoas amadas. Sim, normalmente são as pessoas mais amadas, as pessoas mais próximas que vão promover um choque de desamor na gente, que vão promover dores na gente. Sim, só que isso não é necessariamente mal. A visão sistêmica das constelações, elas demonstram isso a todo momento, que a outra pessoa está ali a serviço de você, a serviço da sua vida, a serviço do seu sistema, para você se reconectar com a sua história, para você se reconectar com o seu pai, com a sua mãe, com os choques de desamor que você teve na infância, com tudo aquilo, porque a partir do momento que você se desconecta, que você se conecta com o choque de desamor, você se conecta com a sua essência. Você sai da vitimização, você sai da criança ferida e você entra no adulto. E quando você entra no adulto, quem é que o adulto conecta? O adulto se conecta com o espírito. E o espírito é uma fonte ilimitada de luz, ilimitada de amor, ilimitada de compaixão, ilimitada de sabedoria, para que você tenha discernimento para viver a sua vida. Então, se você gostou dessa live, curte, comenta, compartilha. Eu vou, a partir de hoje foi apenas a iniciação, eu vou trazer alguns profissionais aqui. Amanhã eu vou estar com Ana Cláudia, falando sobre a visão sistêmica da saúde e da doença, esses aspectos das dinâmicas familiares, da ancestralidade. Acredito que quarta-feira eu vou estar com o psicanalista Pedro Flor, falando um pouco sobre a psicossomática de uma maneira mais profunda. E um outro dia da semana eu vou estar aqui com meu irmão Felipe, né, para a gente falar sobre os pilares para uma vida saudável. Ele vai falar sobre alimentação, ele vai falar sobre dieta, ele vai falar sobre atividade física. Então vai ser uma riqueza tremenda, todo esse processo que eu senti esse chamado para trazer para vocês. Um beijo a todos vocês. Gratidão por pararem um pouco do seu tempo para ouvir. E se conectem com você mesmo. Se conectem com aquilo que é essencial nas suas vidas. Se conectem com a sua criança interior. E, de certa forma, se conectem com Deus. Um grande beijo. Boa noite a todos. Tchau, tchau.